Oi meninas, boa noite. Qual será o pedido de hoje? Acho que eu queria um frango com bacon e uma porçãozinha de orgulho. Ixi, ela veio forte, Ela é hein? forte. Me traz uma dose de potência. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I choose to. Oi, gente! A gente começa agora com a parte 2 do episódio sobre orgulho LGBT. Essa entrevista com o Dilson, maravilhosa, onde a gente abordou tanta coisa que tivemos que dividir nesses 2 episódios para que vocês pudessem ter acesso a essa conversa deliciosa. Então, se deleitem, né? E fiquem com a gente. E sigam a gente, hein? @espetinho de quinta. De como a gente compensa, né? Era um outro ponto que a gente queria falar com você. Nesse processo de, cheguei na vida adulta, vou começar a trabalhar, né? Começam vir os relacionamentos, né? Escolha de faculdade e tal, emprego, concurso, né? As coisas da vida. Em como, talvez, a necessidade de compensar. Tem aquela história assim de tem sempre que ser 2 vezes melhor, né? Eu, como uma mulher negra, eu digo desse lugar que sim, eu percebo quanto eu preciso organizar o meu comportamento. Eu não posso ser assim, fulana pode, eu não posso, porque se eu me comportar dessa forma, eu vou ser julgada disso, disso e disso. Ela não vai, porque ela não tem a cor da pele que eu tenho, ou um homem não vai, porque ele é um homem. Então, assim, a gente cria mecanismos para que a gente compense a forma com que a sociedade nos olha, nos julga, nos condena, né? Como se nós estivéssemos devendo alguma coisa para essa sociedade. E é por isso que esse raciocínio de trazer para quem sofre, para quem tem algum tipo de sofrimento causado por um preconceito ou por uma estrutura social, a responsabilidade pelo aquele sofrimento. E aí a gente tá com uma porrada aí de podcast, de corte e tal, que na essência é a mesma coisa. Se você não teve a oportunidade de estudar e não ascendeu socialmente, ou não teve oportunidade profissional, a culpa é sua porque você é preguiçoso. Você não acordou 5 horas da manhã. Isso, você não ficou sem dormir. Se você é gay, você precisa ser um gay no estilo o Eduardo Leite. Eduardo Leite, porque senão você não vai poder ser respeitado. E aí traz todas essas sensações de compensação. E aí quando a gente bate o pé e diz assim, não, eu não tenho que compensar. Eu não preciso compensar nada, se isso não é errado. E aí a gente começa nesse processo, e é claro, né, é possível começar. Eu estou falando da minha perspectiva aqui. Daqui um pouquinho eu quero falar um pouquinho da coletividade. Mas nessa perspectiva, você começa a se impor. Aí as pessoas começam a achar você mais duro, né? Mais direto. Porque a gente se coloca em situação de violência. No meu caso, eu queria fazer coisas para as pessoas que compensassem. Se mostrar útil, né? Isso. E aí as relações se firmavam pela utilidade. Isso. Tipo assim, pra talvez essa pessoa depender em alguma coisa de mim. Ou ser agradecido. E com isso eu tenho um ganho. Porque, cara, a gente quer sim, né, fazer parte. A gente quer estar no meio das pessoas. A gente quer fazer parte de um grupo. Ninguém vive só, né? E aí, as pessoas que sofrem preconceito, aí elas sempre tentam se proteger, né, de alguma forma. Não, e arrumar meios de caber nesse lugar, no pequeno lugar que dão para elas, né? Exatamente. Naquele pequeno espaço. E eu acho que você falou uma questão
sobre a coletividade e do individual também. Em outros episódios a gente conversou, essa questão da nossa geração tem trazido muito essas questões que são transversais, por exemplo, sexualidade, gênero, raça, questões de classe social, para o individual. Tudo nosso hoje, não, gente, que seja ruim, mas tudo nosso hoje a terapia tá em dia. Terapia em dia, ótimo, maravilhoso, lindo. Mas tem coisas que você resolve no seu individual, lá na sua terapia, no seu consultório. Mas outras, elas não vão ser resolvidas ali dentro, porque elas são macro. Elas são questões sociais, elas têm estruturas sociais, elas precisam de algo maior. Não é você sozinho. Ah, não, sou bem resolvido com a minha sexualidade, então tô de boa. Calma, porque a sua sexualidade, ela te atravessa a vida inteira. E ela não é o único aspecto. Da sua vida. A pessoa LGBT, ela não vai ser definida só por ser LGBT. Ela tem outros papéis na vida dela, ela tem gostos, ela tem situações. E aí a gente vai quebrando esses estereótipos. Nós falamos ali do estereótipo do gay como uma questão alegre, né? Sim. Tem até o meme aí, a brincadeira do LGBT gays, povo animado. Né? Então, também trazemos esses estereótipos que a gente vai quebrando. Porque o gay, ele precisa ser assim. A lésbica precisa ser assim. O bissexual nem existe. Nem existe. Porque as pessoas... mas eu vi aquele menino beijando o menino e depois apareceu namorando com a menina. Ele é bi. É mentira. Ou ele é pan. Ou ele não define a sexualidade dele. E o que acontece? E quando você falou assim, que a gente fica muito interessado no individual e fechado no individual, e isso tem uma explicação material. Não é explicação comportamental social que nasce, às vezes, do nada. No final da década de 80 e início da década de 90, nós vimos um processo de sistema de produção e distribuição, e aí também de distribuição não só de materiais e de mercadorias, mas também de cultura, né? Sim. E com o desenvolvimento dos meios de comunicação, que é o processo da globalização. E esse processo de globalização, ele não aconteceu do nada. Ele aconteceu por quê? E ele vem reverberando por conta das fronteiras que o sistema atual de produção capitalista vai chegando. Quando você chega numa fronteira onde você precisa buscar novos mercados, onde você precisa chegar a novas pessoas, né? Tudo aquilo vai sendo padronizado e mercantilizado. E o que acontece? Quando você tem um sistema de produção que é basicamente caracterizado pela falta de limitação, né? Pela falta de limitação para a acumulação, você não pode fazer com que as pessoas, que os indivíduos se entendam enquanto coletivo. Por quê? Porque é um sistema onde muita gente detém, ou pouca gente detém muito, e muita gente, a grande maioria dessas pessoas, divide migalha. Divide migalha. E aí, como que essas pessoas vão se entender enquanto coletivo se eu trago atravessamentos individuais? E aí é a sabotagem que o identitarismo faz com as pautas humanitárias, com as pautas de direitos humanos. Sim. Porque aí ela segrega. Eu não vou ver em nenhum momento onde que a minha luta atravessa e pode dar as mãos com a luta da mulher negra, com a luta do homem negro, certo? Com a luta da mulher hétero. E aí, se eu não vejo, e aí eu me divido até dentro do nome comunidade, e eu também acho um contrassenso a gente cobrar tanto uma ideia de comunidade. As palavras não são escolhidas, né? Do nada. E quando a gente cobra a comunidade, você junta pessoas que foram historicamente
marginalizadas, mortas, perseguidas, com seus direitos básicos tolhidos. Você junta todos eles como uma comunidade. E cria-se uma ideia de que lá vai ser uma colônia de férias. Tudo feliz e perfeito. Mas são pessoas psicologicamente abaladas, materialmente fragilizadas. E essas pessoas não vão conseguir dar cada um para si aquilo que te falta. Aquilo que tá faltando muito. E aí, de fora, eu olho assim, não, mas a gente tem uma comunidade. Enquanto a sociedade separou um gueto. E a custa de muita luta. Tá? Então, voltando nessa ideia identitária, quando se recorta demais e se pensa individualmente, se perde inclusive a referência que nos faz se enxergar como indivíduo. Isso. Porque a gente só é indivíduo na coletividade. Porque eu enxergo o outro. A gente fala isso direto. E a Marilena Chauí fala, quando ela explica das aulas dela sobre ideologia, que a ideologia vem como esse véu. E é esse véu onde eu não vejo os motivos materiais. Por que hoje a cultura é do eu apareço, eu me vejo, eu posto, eu, porque a gente se distancia da luta coletiva. Aí você se distancia da luta coletiva. Eu paro de perceber que muito do preconceito que eu recebo é retirada. A LGBTfobia, ela é retirada e ela é intrinsecamente ligada com o machismo. Principalmente no preconceito que atravessa o homem gay. Isso. No preconceito que atravessa o homem gay. Por quê? O homem gay, quanto mais distante ele está do arquétipo de masculinidade, mais ele sofre. E isso vem da onde, gente? Qual a novidade que tem isso? O patriarcado. O patriarcado é que coloca aquilo que é considerado feminino, que é socialmente considerado. Né? O gênero não é algo biológico, o gênero é um fator biopsicossocial. Isso. Assim como a sexualidade. E esse preconceito com o que é feminino, essa desvalorização do que é o feminino, vai aprisionar, inclusive, o homem hétero. É muito engraçado porque a gente discute LGBTfobia, discute feminismo, né? E às vezes o homem hétero pode ouvir o nosso episódio aqui e achar que ele não cabe, que ele não sofre com isso. E aí, se você for parar para pensar, meu caro homem hétero que está nos ouvindo, pare para pensar. Quais são as coisas que eu me tolhi de fazer porque eu tinha medo de alguém duvidar da minha sexualidade. Duvidar da minha posição de gênero. E às vezes eu queria, eu queria ir na manicure fazer a unha. Cortar o cabelo de uma forma diferente. Queria chorar. Cortar o cabelo de uma forma diferente. Eu queria dançar uma música. Isso. Uma coreografia que eu acho legal. E o que isso vai ter a ver com a sua sexualidade? Né? E a dificuldade, sabe? A dificuldade, assim, tão lastra, tão larga, na verdade, dos homens em lidar com os sentimentos. Sim, total. Né? E isso não é exclusividade do homem hétero. Não mesmo. Porque o homem gay, por vezes, ele quer performar uma masculinidade para se esconder, para ser passável dentro da sociedade. E fingir que não sente, né? Isso. Às vezes. Porque sente tanto também, né? É tão atacado e tal. São coisas que trazem discussões que vão assim. Não, pra a muito gente longe. vai emburacando. Exatamente, vai emburacando. A gente vai emburacando. Eu sabia que isso aqui ia virar isso aqui. Porque, ia chegar nessa. Porque assim, eu e Dilson, a gente tem aí. Eu falei, gente, vai virar uma conversa de comadre, eu e Dilson mesmo. Porque a gente já
acostumada aí a meter a língua e conversar tanta coisa, mas é extremamente importante falar sobre. É extremamente importante que os nossos ouvintes, as pessoas que estão, né, agora nos ouvindo, todo dia, quando a gente tá na rádio, são várias pessoas completamente aleatórias que vão nos ouvir, porque vão sintonizar lá e vão estar nos ouvindo. E quem nos ouve pelas plataformas, né, também. O quanto é importante ouvir essa conversa. Porque olha como isso atravessa toda uma... nos atravessa como um todo. E o tanto que né? é necessário falar. Acontece todos os dias da nossa vida e a gente não conversa disso. Exato. Aí quem é que se favorece nisso? Quem é que tá lá em cima que evita essas conversas aqui? Evita essa conversa numa mesa de espetinho. Que quer que evitar. Ah, porque não pode ficar se falando disso. Mas quem é que se favorece com isso? Alguém se favorece. E então a gente tem que Tenha lutar certeza. mesmo. Eu e Dandra não somos da sigla, mas a gente caminha junto porque... Eu falo mesmo assim, porque a gente sofre, não da mesma forma, mas a gente sofre porque a gente... Eu mesmo, às vezes, dá vontade de sair gritando mesmo. Fala assim, para com essa palhaçada. Para! Porque, cara, chega, né? Chega de gente passar a vida toda com o sapato do patriarcado em cima da gente, né? Exato. Então, amigo, de verdade, eu tô assim, eu quero conversar com você a noite Horas. toda. Eu aqui na minha cabeça falo, por que o Dilson não tem um podcast? Ele podia gravar Ele pelo podia nome desse gravar um que- podcast. É verdade. Porque, e uma coisa assim que eu tenho percebido é que a gente tá aí com uma geração de pessoas bem, né, mais novas que a gente. E num ponto que o Dilson falou ali, que às vezes a pessoa não quer nem definir qual é a sexualidade dela e tudo bem. E a gente não tá preparado para lidar com essa pessoa. E ao mesmo tempo a gente ainda tem muitas pessoas vindo muito forte, com preconceito muito forte ainda. Nós estamos, né, vindo de um processo aí de uns 6 anos para cá, onde isso tá muito claro e evidente. E como você falou, como isso a gente fala da comunidade LGBT, ou fala da LGBTfobia, e como atravessa com a questão do patriarcado, a gente vê também na comunidade negra o quanto a gente luta contra o racismo há tanto tempo, e parece que você tem uma onda que avança, uma onda que volta, uma onda que avança, uma onda que volta, e isso meio que faz a gente se fechar e se esconder ou perder força. Desorienta, né? Isso, A gente não sabe pra desorienta. onde vai. E você vê pessoa que como o Dilson falou, da sua comunidade, mas ela não é a favor do que você batalha, do que você luta. E aí você fica, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Pra onde eu vou correr? Porque há essa... e aí eu volto a bater na tecla do perigo do identitarismo, porque ele separa, ele segrega, certo? Uma pessoa, né, LGBT, um homem gay, digamos assim, ele não vai ser recebido da mesma forma, né, por mais que ele tenha acessos, dinheiro, né, a sociedade tradicional não vai receber ele da mesma forma. Ele vai estar sempre fora da caixinha. Exatamente. Ele vai estar à sempre- margem. Vai estar à margem. E a ideia é que a gente consiga essa inclusão. Só que, e aí é onde eu gosto sempre de trazer, as nossas lutas, elas não são separadas, porque nós temos um traço em comum. Um traço em comum e uma luta em comum que agrega todas as lutas e que dela sai todas as lutas, que é a nossa colocação de classe dentro do sistema de produção. Sim. Você é trabalhadora, Sim. Xinguara é trabalhadora, eu sou trabalhador. É desse ponto de vista que nós estamos. E a estrutura, através do véu da ideologia, vai fazendo com que nós não enxergamos. Quando você fala de direitos humanos, alavancarem e retrocederem, alavancarem e retrocederem. Se você... Me arrisco a fazer um paralelo, que esses avanços ou retrocessos não coincidam com os avanços e retrocessos do desenvolvimento econômico.
Nossa história é essencialmente material. Ligada a material. Porque o material que sustenta toda essa questão psicológica, todo o pânico moral que é criado em torno da comunidade LGBT, e não só da comunidade LGBT, entre várias questões, Mas hoje estamos, para que a gente se perca nesse véu e não veja a distorção material que a gente vive. Porque não resolve o problema da mulher preta se a Dandara, enquanto indivíduo, vencer. Isso. Não resolve o problema do homem gay se o Dilson, enquanto indivíduo, vencer. E o que é vencer? Porque eu lembro de vocês falando em alguns episódios, principalmente os que falam sobre trabalho, que a primeira coisa que a gente se apresenta é o nosso trabalho, né? É o que a gente faz. Certo? E a gente é cego, às vezes, de consciência de classe. E esquece que questões que nos atravessam têm a ver com aquela questão material. Nascem daquele problema primeiro, daquele problema central. Né? E todos esses atravessamentos não definem só a gente pelas nossas dores. E aí, quando você falou sobre a comunidade, por quê? As pessoas são revitimizadas. O tempo inteiro. O pobre não come bem, não se transporta bem, não mora bem, não tem lazer. E quando eu vou falar sobre o pobre, eu vou dizer o quê? Aí eu digo, não, ele não se esforçou. Aí eu revitimizo. Quando eu chamo comunidade LGBT, e aí tem algum problema entre os indivíduos daquela comunidade, que já vem com aquele histórico psicológico que a gente tratou. Aí as pessoas, nossa, mas não é uma comunidade? Como assim? Aí eu vou revitimizar a pessoa? Não, porque o gay, ele não pode, é muito chocante para a família, pro LGBT, para ele se casar. Nossa, mas não precisa adotar. Como que eles vão criar uma criança? Um absurdo. É um absurdo. Aí você revitimiza. Porque onde que... E aí são os estereótipos. E a Erika Hilton traz essa fala, né, nos discursos dela, principalmente recentemente na Câmara. Ela tem posicionado. Por que na hora de falar de pessoas trans, eu só falo de estatística, de morte, de prostituição, de ISTs? Sim. Porque é aquilo que a sociedade nos tenta vincular. Eu quero falar da travesti que tá lá. Isso, sempre no lugar do sofrimento. Eu quero falar da travesti que fez faculdade. Eu quero falar da travesti que é doutora também. Não para esquecer as nossas dores, mas para saber a potência que existe. Aquilo que você pediu para ser servido no seu espetinho, para saber a potência que essas pessoas têm. Né? E é isso que eu quero que fique bem marcado aqui na nossa conversa. Que nós somos potências. Nós LGBT somos potência. Sabe? As pessoas não LGBT são potências. Né? E a gente não pode se perder no meio disso. Mas não é culpa nossa o motivo pelo qual nós às vezes nos perdemos. Certo? Nós somos tão atropelados pela necessidade de trabalhar, de ter um sucesso profissional, para sobreviver. E aí tudo vai apertando e tudo vai tirando a nossa capacidade de refletir e de enxergar. A precarização recente do trabalho. Tudo isso tem a ver também com a comunidade LGBT. Também com a comunidade negra. Sim, sim. Porque o aspecto material nos perpassa. E é esse aspecto material que precisa ser nosso ponto de união. É esse aspecto material que precisa fazer com que nós nos abracemos. E entendamos que ninguém, até o homem branco hétero cis,
Ele é atravessado. ele também é atravessado. Tá O nesse sistema lugar. só favorece o sistema. Eu tô aqui, ó. Gente, Meu Deus, Gilson. eu vou falar pra você. Olha, eu vou falar pra vocês que esse papo aqui vai ter que desdobrar assim, Vai. em tanta coisa, mas tanta coisa, tanta coisa. E que bom que a gente entrou nesse lugar, porque é algo que a gente sempre. O que a gente conversa, né, amiga? É. Quando a ideia do espetinho veio dessas conversas que a gente tem bem assim, ó. Né? Que vai conversando e vai entrando e a gente tem um insight e fala, meu Deus, as pessoas precisam saber disso. E, Precisam gente, saber disso. esse é um episódio que a gente quer que vocês ouçam, porque vocês precisam saber disso. A gente precisa ouvir, precisa pensar e precisa refletir. Infelizmente, talvez vamos mudar o mundo. Eu tô um pouco assim, tô um pouco sonhadora, tá, gente? Então, assim, vamos mudar o mundo? Não, mas a gente precisa parar e refletir nessas coisas. Porque nós somos tomados todo dia. Nós somos tomados. O tempo inteiro a gente vem falando de trabalho. Olha, tá vendo? A gente achou que ia encerrar com a questão do orgulho LGBT, né? Que era um desejo, mas a gente veio falando de trabalho durante esse mês de junho e estamos aí fechando com o quê? Com trabalho. Porque a gente é mercado A mesmo. gente não tem como desvencilhar. Não tem dá, como. não dá, porque é isso aí que gira. É por isso que a gente acorda cedo. Não tem outra história, outra situação. Eu quero agradecer muito esse espaço, assim, que o Dilson deu pro Espetinho entrar e dele falar cada coisa, assim, importantíssima e da gente colocar essas questões aqui em pauta. Eu quero, acho que vamos já deixar aqui momentos para próximos episódios, próximos tanta coisa que a gente pode Tanta coisa. desenrolar e deixar o espaço se você quiser falar alguma coisa, concluir, é todo seu. Amigo, também queria te agradecer, viu, por hoje. Depois nas reuniões com a nossa produção, eu e Dandra, a gente precisa, né, trazer mais, você também, né, ser convidados mais vezes, porque a gente precisa debater isso. E realmente aqui, desse episódio, vai sair muita coisa, vai ser um guarda-chuva aí para várias outras coisas. Muito obrigada, amigo. Eu é que agradeço o convite. Obrigado por poder falar de ser LGBT, do processo individual, mas sem perder essa perspectiva coletiva e sem perder a perspectiva de outras lutas, né, que nos atravessam também, que nos constituem. E eu acho que é muito importante, porque isso vai tirando, vai desnudando véus de coisas que a gente não compreende, que a gente acha que estão dissociadas, né? Então, eu quero deixar essa fala para as pessoas LGBT e não LGBTs. Isso. Que a gente naturalize as experiências, que a gente possa naturalizar, que nós possamos naturalizar as vivências, que nós possamos naturalizar aquilo que vem da gente é nosso e que a gente não naturalize a exploração, o preconceito, a discriminação, certo? Aquilo que nos divide e que nos tira da potencialidade de ser coletivo. No final de semana passado, eu estive num casamento LGBT de um primo e foi um casamento que foi construído por mãos coletivas. Do prato que nós comemos foi artesanal. A gente perdeu isso. Da comida pensando muito. foi o coletivo, os amigos, as pessoas que amavam. O local foi proporcionado por pessoas que amavam. Certo? Como e a gente isso tá cada vez mais raro, a gente perdeu muito isso. Porque e não é culpa nossa. Não é, eu sei. Estão nos tirando isso também. Caramba. Então, nos unamos enquanto luta coletiva. Nós, pessoas LGBT, pessoas não LGBT. Nesse momento, o centro do episódio é a pauta LGBT, Isso. mas ela não está dissociada. Não. Ela não está anda dissociada. Ela não anda só. Né? E ela vai ser trabalhada
junto com as nossas pautas raízes, com aquilo que nos oprime por primeiro, né? Por princípio, em todos esses processos. E você falou muito a gente fala muito aqui do processo de adultecer, né? Quando a gente vai tirando essas culpas, nós vamos abrindo espaço para nossa potencialidade, não só individual, mas coletiva. Coletiva. E aquilo que a gente pode fazer em coletividade é fantástico. Ninguém pode parar uma coletividade. Poderoso, é verdade. Ninguém pode parar uma coletividade. Uma andorinha só não faz verão, mas todo um bando de andorinhas faz esse verão, sim. Então é na união, é na coletividade, é ali onde nós vamos nos enxergar. E para mais de nos enxergar, quebrar os nossos grilhões. Bom, gente. Eu tô aqui maravilhada. E com a palavra grilhões, a gente fecha o episódio de hoje do Espetinho de Quinta, que assim, eu tenho certeza que vai alugar 53 imóveis em dinheiro vivo na cabeça de vocês.